Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. A gente está aqui com mais um episódio gravado diretamente do Rio Innovation Week. Eu sou a Fernanda Eu sou a Thaís. e a gente tem hoje uma convidada muito especial. A gente está aqui com a Patrícia, que tem 43 anos, que é casada com o Rodrigo, mãe da Luísa, de 10 anos, e da Maria Isabel, de 7. É carioca, mas mora em São Paulo já há 8 anos, trabalha na Natura, é líder de transformação organizacional, processos e agilidade, mas é uma engenheira dentro do RH, que traz uma perspectiva muito curiosa a respeito de todas as impressões dela ao longo da sua jornada. A gente convidou a Patrícia porque ela tem uma jornada pessoal e profissional que nos interessa muito quando a gente fala de felicidade no trabalho e felicidade dá trabalho, né? Então, nos dois contextos aqui do que a gente gosta de explorar no podcast. E aí eu queria primeiro que você começasse. Primeiro, bem-vinda. Que bom ter você com a gente. Obrigada por ter topado. Obrigada pelo convite. Tô super animada. Antes de a gente começar a gravar aqui, a gente já tava aqui super empolgada. Eu falei, para, vamos começar a gravar, porque tem muita coisa boa aqui já Senão sendo o papo dita. vai rolando. Então, queria te passar a palavra para você se apresentar, contar um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, o que você gostar de falar sobre você, né? Quando a gente passa a palavra para as pessoas, algumas vão mais pelo viés pessoal, outras mais profissional. Então, conta um pouquinho pra gente quem é você, e aí a gente vai começar a te fazer bombardear de perguntas para contar pra gente sobre essa história. Bom, primeiro também obrigada pelo convite. Acho que mostra um pouco sobre a nossa vida, né, hoje em dia. O convite veio hoje de manhã a caminho do Rio Innovation Week, aquele improviso total. Mas é a nossa realidade hoje, né? Então, falando um pouco sobre mim, eu tenho 43 anos, moro em São Paulo há 8, mudei pela Natura. Então, essa relação que você falou, vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre o pessoal, para mim, essas coisas sempre andaram muito juntas, porque eu tomei essa decisão de mudar para São Paulo grávida, né? Eu fui convidada para trabalhar na Natura grávida, mudei com uma filha de 2 anos, outra na barriga, o marido teve que ficar no Rio por um tempo até se mudar. Então, as minhas decisões profissionais sempre foram muito. Depois que eu fui mãe, né? Primeiro, depois que eu casei e fui mãe, sempre foram muito misturadas. E a decisão já foi difícil na largada, porque, putz, eu vou mudar para São Paulo, como é que eu vou fazer para lidar com essa dinâmica? Eu nunca tinha morado fora, só em intercâmbio, mais nova, morado alguns anos nos Estados Unidos e tal, mas mudança de cidade era a primeira com filhos grávida, né? Mas para a Natura eu pensei, putz, se for para mudar, que seja para uma empresa como a Natura, né? Trabalhar com pessoas que eu gostava muito, que já tinha trabalhado antes, então não teria coragem de fazer uma mudança dessa se não fosse para trabalhar com pessoas que eu admiro e que eu queria ter por perto. Então foi muito desafiador, mas assim, hoje todo mundo me pergunta, você voltaria para o Rio? Eu falo, para trabalhar, não, né? Então, eu acho que foi uma super adaptada, acho que é uma empresa que eu acredito, né? Eu tenho, quando me falam trabalhar com propósito, eu trabalho numa empresa que eu acredito no propósito dela, eu vejo o que a gente faz reverberar, né? Eu trabalho com pessoas que eu admiro, eu acho que isso para mim é fundamental, então já tive altos e baixos no trabalho e fico assim, putz, eu tô começando a olhar para essas pessoas de um jeito errado, né? Acho que não tá legal. E aí eu volto para casinha, processo, putz, onde eu quero estar, né? Então, essas picos e vales de propósito, de é aqui que eu quero estar. Fez uma mudança, assim, muito corajosa, né, de mudar de cidade, num momento de muita vulnerabilidade, não só com uma criança, mas ainda grávida e sem uma rede de apoio. Como foi esse processo de você estar longe e aí? Eu acho que foi um dos processos, foi talvez o processo mais desafiador que eu passei, assim, várias vezes. Eu lembro do meu marido me perguntando, você se arrepende? E eu ficava assim, às vezes eu acho que sim, sabe? Porque minha mãe não estava lá, minha sogra, assim, eu morava no Jardim Botânico, minha sogra morava no prédio da frente, minha mãe morava do lado, amigos cariocas de vida inteira, eu cheguei lá, era o pessoal do trabalho. Eu lembro que eu um dia passando super mal no trabalho, na primeira semana, eu tinha que ir para um outro município, que a Natura fica um escritório num lugar, outro em outro município. E aí uma menina que eu conhecia há 2 dias me entregou a chave do carro dela e falou, vai. Eu falei assim,
como assim? Você, que me conhece há 2 dias, está me dando a chave do seu carro, que era novinho. Eu jamais faria isso, sabe? E aí eu comecei a cair a ficha, gente. São essas pessoas que vão ser a minha nova rede de apoio, sabe? Sim. Então, foi uma mudança, eu acho que foi uma virada na minha vida. Eu falo de alguns renascimentos, esse foi assim, eu me descobri com uma força maior do que eu conhecia, entendeu? Você falou do improviso de a gente ter marcado aqui, né? E foi realmente isso. A gente se encontrou na fila do aeroporto, vindo para o Rio. E quando eu encontrei a Patrícia, eu falei, nossa, eu preciso convidar ela para gravar com a gente, porque eu acompanhei um processo que você viveu ao longo do ano passado, e eu acho que você é realmente, a gente usou essa palavra case, né, quando a gente estava aqui conversando antes de as câmeras ligarem, mas é nesse sentido de realmente ter encontrado ferramentas e recursos para passar por um momento desafiador que te trouxe num lugar hoje de muito mais compreensão dos seus processos internos e das suas potências e das dificuldades que a gente enfrenta, que são naturais do dia a dia. Eu queria voltar lá, naquele tempo, né, quando a gente se conheceu, um pouco mais de um ano atrás, para você contar pra gente o que você estava vivendo ali, né? Como é que foi esse processo e a construção até chegar ali, porque não foi do dia para a noite que você falou, eu preciso buscar ferramentas, foi uma construção que envolvia, como você falou, né, vida pessoal, vida profissional. A gente tem a sensação de que a gente pode dividir em compartimentos a nossa vida, mas na verdade as coisas estão muito misturadas e não tem como a gente estar super bem em casa se as coisas no trabalho não estão indo bem. Essas coisas estão reverberando umas nas outras. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa construção até você perceber, preciso buscar recursos e ferramentas e como é que foi essa jornada. Olha, falando um pouco até sobre essa minha mudança, como é que isso conecta com essa mudança para São Paulo que você perguntou antes? Eh, eu sempre quando eu mudei para São Paulo, que eu fiquei tipo: "Puts, tá puxado, tá pesado, eu não vou dar conta". Eu tinha uma perspectiva, né, eu sabia que eu ia ter filho, que depois que nascesse eu ia ter uma licença maternidade, que a minha vida ia mudar radicalmente, porque eu já era a 2ª filha, mas é sempre, né, uma nova mãe. Eh, e no ano foi 2024, né, que a gente se conheceu. Em 2024 eu estava num momento, assim, pesado, sabe, me sentindo exausta, cansada, nesses momentos de se questionar: "O que que eu tô fazendo? Pra onde eu quero ir?". Sabe aquela pergunta, assim, tipo: "Tá bom, se eu continuar nesse ritmo, onde eu vou chegar?". E eu não tinha nenhuma perspectiva de vou ser mãe, ou vou mudar de emprego, vou mudar de cidade, vou mudar. O que que eu preciso fazer? Eu sempre fui muito inquieta, né. Então, eu comecei a me ver num momento que eu estava sem muita perspectiva, cansada, cheia de coisas que me incomodavam, mas eu falei: "Putz, ninguém vai fazer por mim", sabe. Se eu continuar nessa batida, só eu vou colher os frutos negativos disso. E aí isso começou a trazer reflexo físico, né, de cansaço emocional, cansaço físico. Eu lembro quando eu te procurei, assim, eu comecei a ter, explosões no trabalho e na família, que eu não me reconhecia mais. E eu falei assim: "Putz, o que que eu vou fazer agora?", sabe. E aí eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que, né, a gente constrói isso ao longo do tempo, que virou pra mim e falou: "Cara, você não tá sendo você. Para, volta pra casinha". Só que eu vi aquilo como uma fraqueza, né, tipo, eu não posso, parar, porque eu sou um trator, eu tenho que dar conta de tudo, da família, do trabalho, de tudo, assim, eu não posso me mostrar fraca. E aí, naquele momento começou a cair a ficha, assim, acho que vai ser na vulnerabilidade que eu vou mostrar o meu potencial. E eu falei assim: se eles me aceitarem assim, realmente faz sentido eu estar aqui". Então foi aí que eu falei que eu lembro dessa frase, assim, que eu estava no meio de uma reunião, assim, o olho cheio de lágrima, eu virei e falei assim: "Cara, eu não aguento mais". Aí ela falou assim pra mim: "Para tudo, vai pra casa, chega, fecha". Ela, sua A minha líder, chefe sua na chefe. época. E aí eu falei: "Eu vou". E aí eu falei: "Putz", eu falei: "Eu vou, então eu vou". Aí eu fui, e eu falei: "Eu preciso fazer alguma coisa diferente, não vai ser terapia, eu já fazia, não vai ser um curso novo, não vai ser procurar emprego, porque eu não tô pronta para isso, eu preciso esvaziar o balde para começar a ter perspectiva". E aí foi no esvaziar o balde que eu falei: "Eu vou fazer algo que eu nunca fiz", né. Eu quero aprender a meditar, eu não posso viajar, eu não posso largar tudo, mas eu vou de alguma forma esvaziar meu balde. E aí, né, entre
idas e vindas, como eu estava falando para vocês também, eu sempre busco me conectar com pessoas que eu admiro e que eu me identifico de alguma forma, né. E aí eu cheguei em você, eu não lembro como, tá. Acho que foi um podcast, se eu não tô enganada. Você me falou que tinha escutado uma Foi um pod entrevista, um foi podcast, alguma foi coisa algum assim. podcast, eu falei assim: "Ah, vou mandar uma mensagem para essa pessoa, eu gostei dela". E aí deu match, né, Tás. E aí eu comecei a fazer os encontros, a gente começou a conversar, eu entendi como que aquilo complementava outras jornadas que eu já vinha fazendo, né, então, de autoconhecimento, de, eh, criar conexões para além do trabalho, da maternidade, como é que eu me ligo a pessoas que trazem perspectivas diferentes sobre o que eu enxergo da vida, né. E aí foi uma jornada que dali pra frente eu meio que, tipo, fui alimentando, né. Então eu senti aquilo como: "Putz, agora eu esvaziei meu balde, eu tô pronta pra começar a encher ele com coisas que vão me fazer crescer". E aí fui me conectando a outras pessoas que me faziam ver as coisas também sobre outras perspectivas. Parei pra sair de férias, eu lembro que foi véspera de eu ir pra Costa Rica, e uma coisa que eu aprendi era assim: não deixa nas férias ser o seu momento de descarrego. Você tem que se preparar para curtir as férias, né. Então foi super bom. E dali na volta eu voltei para o trabalho do tipo assim: "Gente, tô em modo transformação". Eu trabalho com transformação organizacional, e falei: "Tô em modo transformação, quero ver como que isso vai impactar aqui". Eu trabalho dentro do RH, como você falou, e eu falei assim: "Eu quero ser um case de sucesso e não mais uma demissão porque não deu conta, ou mais uma mudança radical". Então, assim, eu vou continuar no mesmo lugar, mas eu vou ser outra Patrícia, eu vou trabalhar de outra forma. Não, eu adoro isso que você falou de eu quero ser um case de sucesso e você ter continuado no mesmo lugar, porque eu acho que é muito comum as pessoas passarem por um processo de burnout, etcétera, e com todo respeito ao momento que você faz isso, de falar assim: "Não, eu preciso me retirar, preciso sair e encontrar outro caminho", e tudo bem, e talvez você precise mesmo de outro caminho, mas o fato de você ter voltado para o mesmo lugar, mas você já não era mais a mesma pessoa, né, você voltou transformada, porque a pressão provavelmente continuou lá, Igual, né, igual o ou nível pior o volume até. de trabalho, nada disso mudou, mas você voltou diferente. O que que você sente que mais foi, assim, essa transformação pessoal? O que que vo Qual foi a chavinha que você virou em você? Primeiro, entender que eu posso dizer não, então aquela coisa assim, conhecer o meu limite, acho que isso foi sempre soube disso, mas eu acho que a gente conheceu o nosso limite, ter ferramentas para você, descarregar, então saber que tem um momento sim que eu preciso parar, respirar e tentar esvaziar a mente, saber que o trabalho me suga muito, mas eu preciso me alimentar de coisas que eu valorizo e que me fazem melhor ali. Então, é conectar com pessoas diferentes, é sair para fazer um trabalho de desenvolvimento, é falar: "Cara, não estou dando conta, preciso de 2 dias para esvaziar". E reconhecer que quando eu faço isso eu volto muito melhor, muito mais produtiva, muito mais, sabe, tipo, você feliz fora, você é muito melhor dentro, entendeu? Isso Então tem tudo a ver com o nosso tema aqui, né, que é a gente trabalhar na direção da felicidade, no sentido do bem-estar mesmo, de uma vida com mais sentido, porque em alguns momentos a gente está no meio do furacão, mas a gente não está conseguindo enxergar que tem perspectiva, que tem ferramentas, que tem pessoas, que tem recursos que a gente pode usar e se apoiar mesmo para que a gente consiga sair daquele lugar e usar aquilo até como um trampolim de alguma forma para que a gente chegue num lugar de mais equilíbrio, né, e eu tenho certeza que você falou essa frase linda que ela tá até agora aqui na minha cabeça, que é nesse espaço de vulnerabilidade que você ia mostrar a sua potência, né, e quantas vezes as pessoas e assim, eu me coloco aí, né, de ter essa impressão de que eu preciso sair daqui, revolucionar completamente a minha vida, né, eu acabei fazendo uma transição na carreira quando eu passei pelo burnout, porque eu entendia que aquele não era um lugar possível para eu continuar, estabelecendo uma vida saudável, de bem-estar, né, e que no seu caso, aquele ambiente te acolheu e criou as condições favoráveis para que isso acontecesse. Então, eu queria que você contasse também um pouco sobre como essa sua transformação pessoal, enquanto indivíduo, também ressoou,
enquanto líder, gestão, gerindo um departamento, pessoas e tal, e do ponto de vista de RH, né? Estando nesse lugar que olha para as pessoas com esse olhar mais atento, mais cuidadoso, como é que isso moldou de alguma forma a líder e a profissional de RH que você é hoje? Olha, primeiro, eu acho que uma das coisas que me mudou ter passado por esse processo foi saber pedir ajuda. Então, acho que isso hoje, para mim, assim, putz, gente, a nossa rede é muito rica. Então, pedir ajuda é algo que tá aí disponível. Se você não pedir, ninguém vai te oferecer de graça, né? Assim, podem até oferecer, mas tem que te conhecer muito bem para oferecer. Então, eu acho que enquanto líder, eu comecei a provocar um pouco isso, assim, como que eu te ajudo? Como que eu tô mais, como que eu sou, eu acho que eu me tornei uma líder mais humana também, né? Essa coisa da liderança humanizada, a gente vê na prática. Eu me senti muito mais aberta e as pessoas me procurando mais para fazer papos reais, né? Então, começar uma conversa sempre sabendo como a pessoa tá, como que ela chega, né? Antes de falar sobre o que, falar em como você tá. Eu senti que as pessoas começaram a se abrir muito mais, porque elas veem, no momento que você se abre, que você se mostra Se vulnerável, conecta, as né? pessoas se conectam, né? Então, essa fragilidade, falo muito mais sobre a minha vida pessoal e sobre as minhas fraquezas do que, sabe, do que eu falava antes e com leveza, sabe? Não tem mais aquele peso, porque todo mundo tem. É, e eu comentei com você, né? O processo, quando eu, ano passado, caiu essa ficha, a ficha caiu primeiro no profissional. Tipo assim, eu tô enfrentando um momento na carreira que tá me levando à falta de conexão, falta de propósito, não acreditar mais no que eu já estava fazendo. Aí a gente sempre pensa, putz, vou mudar radicalmente minha carreira, ou vou me separar, amigas se separando no pós-pandemia. Putz, será que o problema é a minha relação com meu marido? Será que eu sou uma mãe ruim? Tô sendo uma boa. E eu sabia que eu estava sendo muito explosiva com ela. E será que é maternidade que eu tenho que cuidar? E aí, no final do processo todo, eu comecei a ver que as coisas não se separavam, né? E que hoje, quando eu converso com você, um ano depois, eu vejo que o peso pessoal pode ter sido até mais alto do que o profissional, mas eu demorei muito mais tempo para digerir e entender isso. É, O E eu profissional levo acaba isso. sendo um pouco mais tangível, né, pra gente. Parece que a gente percebe mais É, dentro do mundo profissional, que você fala assim, nossa, mas é porque eu tô trabalhando muito, é porque tal pessoa falou tal coisa, etc. Enquanto no pessoal eu acho que é fica um mais pouco fácil, mais, né? É mais mais pragmático. É. pragmático, é. E, e aí, eu acho que eu também levei um pouco disso para o trabalho, sabe? Então, hoje, quando eu tenho uma pessoa do meu time que mora em outra cidade e o filho tá doente, tipo, eu nem cogito falar, tipo, vem pra cá. Não. Se der, você conecta. Tipo, você tá aí, você não vai sair daí. É, Ou, putz, eu tô com um problema de saúde. A gente dá um jeito, né? Eu acho que a frase que eu falo muito é assim: em casa você é a única. Aqui nós somos vários para te cobrir, sabe? Em casa é só você. Então, acho que essa liderança humanizada que, que é muito falada, eu sinto ela na prática. Mas eu fico pensando o quanto eu ter passado por esse processo foi muito mais fácil para mim. Eu acho que se uma pessoa não chega no momento de nesse momento de fraqueza, ela não consegue achar essa essência, sabe? E também a gente se conecta, a gente fala dessa coisa humana, né, liderança humanizada e tal. Todo mundo é humano, a gente sabe disso, mas muitas vezes no trabalho e em determinados contextos a gente se posiciona como o fortão, Beleza. né, aquela pessoa que, assim, é inabalável e que eu resolvo tudo. Mas lá por trás tem uma pessoa, muitas vezes adoecida ou com várias outras questões que vão surgindo. E quando a gente consegue se mostrar autêntico, né, real, verdadeiro, as outras pessoas sentem isso e elas se conectam mais com a gente. Aí eu já contei isso algumas vezes também ao longo dos. Gente, não estranhe que às vezes a gente olha aqui em volta, quem tá vendo a gente no vídeo, porque passam pessoas e tem fones lá fora, e as pessoas escutam a gente. E aí, às vezes, a gente olha assim, porque tem alguém sorrindo, fazendo tchau.
Mas eu estava dizendo que quando aconteceu comigo, né, quando eu passei pelo burnout, eu estava num momento de muito destaque na carreira. Ganhei prêmio, tal, era promovida, eu estava lá envolvida em todos os projetos, tal. E foi exatamente no mês que eu ganhei o maior prêmio da minha carreira corporativa que eu fui afastada do trabalho pelo burnout. E foi do dia para noite, né? Os sintomas não surgiram do dia para noite, mas o meu afastamento foi do dia para noite, porque foi quando eu É um realmente acúmulo. cheguei no limite do eu não consigo mais sair da minha casa, que eu fui procurar ajuda. E nesse período que eu fiquei afastada, eu tive muito medo. Eu pensava, nossa, quando eu voltar, naquela época, imagina, em 2014, ninguém falava sobre saúde mental no trabalho, né? Era uma coisa super tabu. Eu pensava, as pessoas eu vou ser demitida, sei lá o que vai acontecer. E, para minha surpresa, quando eu voltei, muitas pessoas vieram me contar questões pessoais, assim, eu tenho essa questão, eu tenho depressão, ou eu tenho ansiedade, eu já fui internado não sei quantas vezes naquela época nem se usava esse termo burnout, mas com esse estresse e tal, né? E eu acho que ali foi um momento em que eu comecei a me tornar mais humana nesse sentido, de olhar mais para outra pessoa como uma pessoa de verdade e que ser vulnerável ou falar sobre as suas questões e aquilo que a gente chama de fraqueza, né? Mas assim, a minha humanidade, porque como um ser humano, eu não sou um computador. Se você deixar ele na tomada ligado, ele vai funcionar 24 horas por dia. A gente tem questões mínimas ali que a gente tem que cuidar. E isso diz respeito às nossas relações, que a gente tem que nutrir, as nossas emoções, o nosso senso de propósito, de pertencimento. Então, acho muito, assim, inspirador te escutar falando, porque ter passado por essa jornada e ter entendido que isso não é, de fato, uma fraqueza, uma limitação, uma coisa, um erro, uma falha pessoal, como isso abre portas para as relações se aprofundarem, para os vínculos serem construídos e para você ter esse olhar para o outro, entendendo que nem todo mundo vai precisar passar pelo adoecimento ou por uma crise aguda se a gente estiver ali com esse olhar atento e disponível para oferecer outras condições para as pessoas trabalharem num ambiente mais favorável para a saúde e o bem-estar acontecerem, né? Não, com certeza. Eu acho que a gente não precisa que os outros passem, mas às vezes a nossa história ajuda os outros, entendeu? Certeza. Então, quando eu penso aqui um dos grandes aprendizados é esse ponto assim, você precisa parar e prestar atenção na sua felicidade, né? Você não precisa chegar num ponto de burnout para tomar uma decisão ou para ter a iniciativa de fazer alguma coisa. Então, eu acho que, por exemplo, aqui, hoje, né? Eu tô aqui com 400 mensagens do trabalho, me perguntando sobre a próxima reunião, sobre a próxima apresentação, sobre o problema que a gente teve com o comitê executivo, como é que a gente resolve e tal. Só que eu falei, gente, essa semana tá um caos, mas eu vou parar e eu vou me nutrir de coisas que me fazem uma pessoa melhor. Eu vou voltar melhor para tomar essas decisões, né? Então, tava agora ouvindo uma palestra sobre psicodélicos, né? Um tema que eu adoro. Putz, não tem nada a ver com o meu trabalho, sabe? Mas quando a gente volta e começa a falar sobre esses assuntos, começa a abrir sobre novas possibilidades, as pessoas se identificam, sabe? É aí que eu acho que a liderança fica realmente humanizada e que a gente mostra, ó, eu me ferrei toda, mas hoje eu tô muito mais feliz, sabe? Então, um pouco desse felicidade dá trabalho, quando eu fiquei pensando sobre esse nome do podcast, eu falei, nossa, mas isso é meio óbvio pra mim hoje em dia. E não parecia há 1 ano e meio atrás, entendeu? E você sabe que você falou, no fim, tudo que aconteceu com você serviu de exemplo, né, e tá servindo de exemplo para outras pessoas. E a gente vê isso muito, né, assim, aquilo que a gente vê na liderança, se você vê mulheres na liderança, você acredita que você pode chegar lá. Eu acho que o exemplo que você traz para dentro da empresa é muito esse de falar assim: "Olha, mesmo uma pessoa do RH, com toda a sabedoria do RH, mesmo numa empresa que tem toda uma cultura, a gente passa por isso, e aí essa sua volta, representa muito para as outras pessoas, né, como exemplo mesmo, como inspiração de falar assim: "Nossa, eu não preciso necessariamente sair daqui, existe alguém que já passou por isso, existe um caminho que pode ser diferente, né, eu posso talvez não seguir, chegar nesse mesmo lugar, mas ir por um outro caminho e evitar passar por um burnout, evitar passar por tudo isso". O que eu queria saber de você, e aí pensando já, assim, puramente com um crachá corporativo como RH, que tipo de comunicação interna, que tipo de programas, projetos a empresa ou as empresas podem fazer para comunicar isso para as pessoas? Inclusive, aqueles exemplos que dentro de casa, nossa, olha, a gente deixou isso acontecer dentro da empresa, mas
não é pra acontecer sempre, né. Então, assim, o que que a gente tá fazendo? Que você traz pra gente de, né, exemplo talvez, ou ensinamento pra outras empresas? Olha, você falando aqui, eu fiquei até refletindo, curioso, né? Porque eu tô falando isso aqui de forma super aberta, mas eu não sei se no trabalho todo mundo sabe que eu passei por essa jornada. Eu não sei se hoje meu time de 20 pessoas, com certeza, metade dele vai se surpreender quando ouvir esse podcast. É, porque não é uma coisa que a gente divulga, né? As pessoas, eu acho que hoje têm menos vergonha de falar, mas assim, toda vez que esse assunto é meio abafado, né? Então, assim, eu fiquei um mês, saí de férias, depois fui pro Rio, depois, entendeu? Tipo, as pessoas não conectaram muito que, putz, a Paty precisou dar uma parada, a não ser aqueles que eu falei, gente, sumi, né? Então, isso tem um lado. Aí tem outro, por outro lado, o que a empresa faz hoje em dia é, é diretamente atuar no efeito, né? Então, assim, não atua. O mais difícil é a gente atuar em algo Atuar na estrutural, na causa. causa. Então, a gente faz um trabalho de bastidores, mais assim, do meu lado engenheira do RH, mas tem um lado também forte de capacitação, de rever os conteúdos de capacitação de liderança e ser menos o que e muito do como, né? Esse investimento nessas capacitações, eu acho que de uns 2 anos, pós-pandemia, tem sido muito maiores do que, sabe, as capacitações técnicas. Então, acho que são esses dois lados, assim, que a gente trabalha enquanto RH. Primeiro, o efeito, acho que, assim, todas as empresas já fazem. Eu acho que hoje não tem mais, tá? E é público, né? Agora, na causa, é um trabalho mais de longo prazo, é uma coisa que demanda investimento, demanda personalização, porque não é um padrão de liderança, né? Para cada um, essa liderança humanizada vai de um jeito. Você não pode também moldar, né? Uma Cada um vai ter liderança seu padrão. estilo, né. O importante é Exato. que, independente do estilo, tenha um respeito pelos indivíduos. Exato, exato. E essa foi até foi exatamente essa conversa que mobilizou em mim, assim, o desejo de criar, de fundar a Emerge do jeito que ela é, né, fazendo um pequeno jabá rápido, mas porque quando eu saí da Microsoft, fui fazer essa transição entendendo que o meu desejo era que menos pessoas precisassem passar pelo que eu passei, né, pelo burnout e tal, fui estudar ferramentas e tal, o meu trabalho ficou muito vinculado à prática de mindfulness, e aí as empresas me chamavam, vem aqui dar um curso de mindfulness, uma palestra de mindfulness, e, assim, antes de eu entrar, tava lá o gestor descendo a lenha na equipe, porque não tinha batido a meta, e eu entrava e tinha 1h30. Vamos falar aqui sobre. E eu comecei a falar, gente, essa conversa, ela é muito mais profunda que isso, né? Não dá pra gente ficar aqui na superfície de, vamos fazer um oba-oba aqui de 1h30 e achar que isso vai resolver. É claro que sensibilizar as pessoas, falar de recursos é importante, não tô minimizando isso, mas o meu desejo de trabalhar com algo mais profundo e aí me especializar em também outras áreas do conhecimento foi para falar de regeneração mesmo, para falar que a gente precisa ir mais profundo nos processos e na cultura, nos rituais, nas normas, na forma como as coisas são feitas, porque exatamente por ter ficado ali naquele universo por 10 anos, falando sobre soft skills, inteligência emocional, eu também já dava aula sobre isso, mas foi perceber que essa conversa precisava ir muito mais longe se a gente queria, de fato, construir uma cultura favorável para as pessoas serem saudáveis. E a gente tem muitos dados hoje que eu acho que embasam essa discussão de quando a gente investe em bem-estar, em saúde, em habilidades, como você está falando, que vão além das técnicas, a gente tem muito retorno, porque elas são sustentáveis. Por que adianta eu ter um time de alta performance que a cada 1 mês, 2 meses, uma pessoa se afasta ou depois perde o engajamento? Então, assim, não é no pico da alta performance, às custas da saúde das pessoas, que a gente vai conseguir ter os melhores resultados, né? É a gente cultivar uma produtividade que seja favorável para todo mundo, mas que ela seja sustentável a longo prazo. Então, esse é muito meu desejo hoje, é de aprofundar essas conversas para que a gente possa ir além do, ok, vamos fazer aqui uma sensibilização e vamos achar que está resolvido, né? Dei o check lá na lista que eu fiz uma ação de saúde mental, está resolvido. Vamos falar sério, né? Como é que as coisas são feitas aqui? Né? E tá aí aquele estudo que a gente sempre fala aqui também, do Google, o projeto Aristóteles, que eles estavam tentando entender como reproduzir uma cultura de uma equipe de alta performance, e aí foram lá estudar que era fulano com ciclano, eram habilidades individuais, e eles não conseguiam chegar em lugar nenhum, pesquisaram e foram descobrir que era segurança psicológica.
Né? Que coisa pouco tangível, né? Não dá para pegar e reproduzir, assim, dar um copy-paste, mas como é que eu treino, então, as lideranças para criarem ambientes seguros para as pessoas conseguirem performar sem adoecer, trazendo resultados sustentáveis para os negócios? E aí, falando tudo isso para conectar com o que você falou lá no começo, né? Se for para continuar trabalhando em um lugar, eu quero que seja na Natura. Como é que a Natura olha para essas coisas? Eu sei que é um pouco além aqui, porque a gente combinou falar em nome da empresa, mas assim, estando ali dentro, como é que você enxerga essa cultura que a Natura tem de sustentabilidade, desse olhar tão cuidadoso De para o regeneração planeta, também. de regeneração para dentro, assim, né? Quando tem esse olhar para as pessoas. Então, você falando um pouco sobre esse tema do técnico e tal, eu fiquei refletindo aqui. Semana passada, né? Voltei de férias na segunda-feira. Na terça eu tinha uma capacitação que eu fiquei 3 dias direto com a liderança da organização. Então, a gente tem hoje mais de 16 mil colaboradores. É um treinamento que a gente está... Uma capacitação que a gente está fazendo para aproximadamente 200, que já foi feita para a liderança toda. E aí, eu recebi um convite assim, você vai fazer uma capacitação sobre os Breakthrough Projects, que são os projetos mais estratégicos, mais importantes da organização para o próximo ciclo estratégico. Aí eu falei, beleza, vou chegar lá, vou ter 3 horas de explicação sobre o projeto, vão falar sobre tudo. E aí eu entrei lá, éramos 25 e 3 dias, e eu olhei lá, tipo, os convidados que eram dos projetos para explicar, eles iam ter 2 horas de pauta em 3 dias. Eu falei assim, cara, o que é isso, né, que a gente está fazendo? Aí, depois dos 3 dias, né, quando a gente terminou o treinamento, que eu entendi, no primeiro dia eu já saí assim, putz, já entendi que não vai ser nada do que eu previ. No terceiro dia, eu agradeci, né, o time que veio externo, foi contratado para fazer, e falei assim, olha, eu estou impressionada em como eu consigo tangibilizar a cultura e a estratégia de forma tão integrada nessa capacitação, né? A gente teve 2 dias e meio de capacitação comportamental. Então, como fazer conversas difíceis, como ser objetivo, como tratar algumas palavras que ficaram, tipo, como é que não fazer operações de fachada, coisas muito técnicas, mas que são muito mais comportamentais. E aí a gente teve 2 horinhas do que é o projeto estratégico, né? Então, isso foi semana passada. Então, isso mostra como que a gente está trabalhando internamente, né, a liderança e as pessoas para fazer um efeito de rede desse comportamento, para a gente não é só o quê, né? E é o como a gente está fazendo, como a gente está criando uma liderança regenerativa, né? E aí eu lembro de uma conversa, e por que, né, eu falo que eu quero estar lá. Há uns 2 meses atrás, meio antes de sair de férias, eu estava vendo que a gente estava escrevendo o case para esse prêmio que teve semana passada. A gente ganhou da Human Leader, né? A gente ganhou e a gente estava falando sobre o case. Eu falei, cara, como é que a gente traz regeneração para isso? Aí, numa conversa de time ali, a gente falando, eu sou responsável por organização, ela falou assim, Paty, pensa numa organização regenerativa. Pensa em uma organização que a gente traga pessoas de outras empresas que estão doentes, que estão desmotivadas, que estão desacreditadas do mundo corporativo, e cheguem aqui e elas saiam. Não precisam ficar aqui, mas que elas saiam acreditando no potencial que o mundo corporativo ainda tem, que relações de trabalho podem ser relações para a vida, né? Que eu não preciso ter uma carga desumana de trabalho para produzir. Então, como que a gente faz para construir essa organização que regenere os profissionais, entendeu? Então, isso falei, putz, É muito tá aí, legal, é eu muito quero legal essa construir esse ideia case, dessa né? Sim, Eu falei, nossa, então, é esse case que eu quero apresentar no próximo encontro. que lindo. Então, acho que Que é isso. isso, né? A empresa não precisa ser um lugar de moer gente, né? Eu acho que pode É. ser um lugar em que a gente tenha um senso de bem-estar, que a gente realize o nosso propósito, que a gente se sinta engajado, que a gente se conecte com as pessoas. Tudo isso permeia o universo do bem-estar e da felicidade, mas nem sempre as organizações são ambientes que permitem que isso tudo aconteça.
A né, gente então falou, inclusive, bastante de liderança como sendo a principal causa, né, acho que do mal-estar das pessoas. Mas o que mais você vê? É falta de clareza de papéis? É o medo da inteligência artificial? Quais são as causas, assim, hoje que estão deixando as pessoas tão doentes dentro das empresas? Olha, o tema da inteligência artificial é até novo, né, perto da nossa história aqui. Eu acho que é muito Sim. recente. Eu acho que essa doença já vem há muito mais tempo. Então, culpar a inteligência artificial acho que é meio superficial, sabe? Sim. É, eu acho que tem a cobrança pela eficiência, sabe. Eu acho que a gente voltou da pandemia talvez fosse uma doença que a gente já tivesse antes, né, o seu caso foi antes da pandemia, mas essa cobrança pela produtividade, pela eficiência, a competitividade, sabe. Tipo: "Putz, se eu não fizer, se eu não trabalhar 12 horas, vai ter alguém aqui fora que vai trabalhar por mim. E aí?", sabe. E aí tá tudo bem, esse lugar não é pra você, entendeu. Mas difícil, né, hoje eu com 40 e poucos anos, mãe e tal, tá tudo bem pra mim, sabe, eu ouço isso e isso não vai me derrubar. Mas para o jovem que entra no mercado, pra alguns isso é uma pressão que eles não estão preparados para ter. E para outros também está vindo uma geração completamente diferente, que está muito mais conectada com propósito, né, trabalhar por propósito, qualidade de vida, que é um equilíbrio, que eu acho que está provocando muito essa geração que já está no mercado a olhar sob outra perspectiva. Então, eu vejo nos estagiários, nos analistas, assim, mas tá tudo bem? O que que houve? Por que que você tá indo embora? Não, você não fez nada, é só porque, assim, não quero ter que trabalhar esse tempo todo, sabe. Descobri que não é no corporativo que eu quero estar. E pra eles tá tudo bem, sabe. Então, eu acho que a pressão sempre existiu, eu acho que ela muda, né, de geração para geração, eh mas eu acho que a gente está aprendendo a lidar com ela de uma forma mais leve agora, que as gerações passadas não tiveram. e a minha hipótese que é que o adoecimento também começou a piorar, se agravar bastante com a pandemia, ou nesse contexto de pandemia, com a desconexão, né, o trabalho remoto, ele traz 1 milhão de benefícios e você citou alguns aqui, né, a pessoa está doente, o filho está, mas o olho no olho e a troca, eles são benéficos para essa conexão acontecer, e mesmo que seja pela câmera, né, mas que a gente possa se olhar no olho e ter essa sensação, assim, poder ter essa leitura, como é que essa pessoa tá, né, porque às vezes ela tá lá, por áudio numa reunião e parece que tá tudo bem, mas ela tá com outras questões que no dia a dia de um escritório a gente consegue observar, né, se essa pessoa tá como é que ela tá se comportando, como é que ela se relaciona com as outras pessoas, ela tá dando sinais de esgotamento. E quando a pessoa tá na casa dela com a câmera desligada, é muito mais difícil para um líder ter essa sensibilidade. Então, eu acredito que o adoecimento também começou a se potencializar quando a gente ficou lá separados nas nossas casas e não soube retomar esses vínculos, né, assim, mais profundos, porque é o momento lá do cafezinho, ou sei lá, num corredor, né, encontro lá do aeroporto, e você se conecta com uma pessoa, estabelece um vínculo, relembra uma história, marca um almoço, e se de repente você tá ali na sua casa, assim, interagindo com as pessoas, né, ou você tá o tempo todo conectado na tela, e interage com outras pessoas no mundo real, gente, você já deve ter ouvido falar sobre isso também, sobre a saúde social, né, quanto Uhum. ela é um pilar importante da saúde integral, né, então, como a gente precisa se dedicar mesmo para recriar esses vínculos e oportunidades para a gente estar com outras pessoas. Agora, para a gente ir caminhando aqui para o fim da nossa conversa, que infelizmente sempre chega, né, Sempre. sempre chega essa hora, a gente está num evento de inovação e eu queria te perguntar o que que você não quer perder. Aqui você contou um pouco do que você já viu ou do que você quer ver, de temas, mas assim, o que que você veio para cá e falou: "Ah, eu quero muito ou me conectar com essa pessoa ou ver esse conteúdo", o que que você não quer perder? E se você tivesse que apostar em uma inovação para melhorar o bem-estar, a felicidade das pessoas, por onde você começaria? Qualquer coisa. Putz, difícil, hein. Perguntas grandes, hein? Vamos lá, primeira, o que eu não quero perder, é a eu fiz uma agenda bem na verdade eu vim, assim, meio que vi que a M-Web vinha,
vi que iam ter os palestrantes legais e falei assim, vou aproveitar, vou pro Rio, passo uma temporada, uma semana carioca e vou me dar uma renovada. Mas aí, quando eu comecei a ver o programa, eu comecei a conectar temas muito distintos. E falei assim, eu não quero ter uma agenda só focada em uma trilha, né? Então, hoje, ouvi sobre psicodélicos, amanhã tem o Arnaldo Antunes também, tem Amy Webb, vi amigos que estão palestrando, então, assim, tô separando breaks, que, assim, pessoas que o que eles vão falar eu já conheço, então, Mas é muito legal prestigiar, né? Você ver seu exatamente, amigo no né? palco. E tem amigo meu que nem sabe que eu tô aqui, então eu vou ver desde uma amiga que é do movimento Desconecta, que é daquele movimento que lá em São Paulo tá bastante divulgada, e que sou embaixadora também, ela vai falar aqui. Tem gente que vai falar sobre regeneração da natura. Encontrei na fila pessoas que falam assim, pô, eu vou estar lá, vai me ver. Então, assim, tô fazendo essa coisa, né, que é o que você falou, de relações humanas. A gente não tá aqui só para assistir, né? A gente tá aqui para se conectar também. Então, acho que esse voltar para casa, voltar para o Rio e ter um pouco dessa energia de esbarrar com as pessoas é muito bom, assim, depois de 8 anos fora. Então, também tô prezando por isso, sabe? Lógico que tem as grandes estrelas do evento que eu já vi algumas, mas vou continuar. Sua inovação, se você tivesse que apostar em uma grande inovação para melhorar o bem-estar, a felicidade das pessoas, qualquer área, no trabalho, fora do trabalho, o que você acha, o que você apostaria? Olha, hoje eu acho que a nossa inovação deveria estar em voltar um pouco às origens, essa hiperconexão que você trouxe, sabe? E aí, movimento Desconecta, eu vejo quando a gente desconecta de algumas coisas, como a criatividade ressurge, sabe? Então, assim, eu acho que a inovação ela vai vir da desconexão. Então, pensando nas minhas filhas, eu tenho um exemplo assim, minha filha ficou de castigo, ficou 1 mês sem iPad. Nossa, quantos quadros surgiram pela minha casa, quantas amigas, quantas conversas ela fez nesse tempo, sabe? E o iPad tinha sido imposto pela escola, não fui eu que quis dar, eu tive que dar porque era material escolar. Então, assim, pós-pandemia, aquele caos. Aqui hoje, né? Então, assim, o fato de eu não estar focada ali no celular e ter que Tem uma tá com pouca conversa, né, bateria, aqui eu bato de papo com alguém na verdade. fila que Sim. me ajudou a achar a rede, e aí pergunta o que você faz, de onde você vem, né? Você senta. Então, assim, eu acho que a inovação vem da desconexão nesse momento, para todos os lados. Eu acho que é aí que a gente vai ter que parar e criar. Essa coisa de inteligência artificial, que eu jogo informação, eu tenho que treinar a minha IA para ela ser mais produtiva. Nossa, a IA tá trazendo tanta coisa errada que a gente precisa ser mais crítico, mais cauteloso no uso dela, porque a gente está hiperconectado, tem que ser muito produtivo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Bom, Essa é a incrível, minha visão. incrível. Olha, antes de terminar, a gente tem um quadro desde o primeiro episódio do podcast, que é quando a felicidade não dá trabalho. A gente sabe que pra gente ser feliz, pra gente ser realizado no trabalho, pra gente se sentir bem como mãe, dá muito trabalho. Mas tem aquele momento em que, assim, a felicidade, ela simplesmente chega. De repente, você assim, nossa, isso não deu trabalho e, tipo, que delícia. Qual é esse momento pra você? Cara, pra mim é tão óbvio, assim. Foi ontem, né? É o momento que eu vou pra cama das minhas filhas, dar boa noite e fazer bagunça no quarto. Que eu me sinto uma criança que nem elas e que as 3 são a felicidade. Ali aquilo me nutre, sabe? E aí tá tudo bem essa semana que eu não vou botar elas pra dormir mais nenhum dia, porque foi intenso ali e elas na hora de dormir lembram que é aquele momento e que tá tudo bem e que eu vou voltar pra casa mais relaxada, mais descansada e então assim, é uma felicidade genuína pra mim assim, sabe? De Delícia. graça, E no em qualquer simples, lugar. né, assim, E naquela simples, coisa né? cotidiana que a gente pode ter acesso ali Sim. e só precisa estar, só precisa não, porque é muita coisa, mas precisa estar atento e disponível para Presente. É a perceber. atenção plena, né? Que É. as pessoas até Eu mas deu trabalho Tá, chegar lá. Deu é. trabalho eu perceber que esse era o momento que me nutria, que putz, eu vou abrir mão de sair
do trabalho para ir para um evento, porque eu quero, hoje eu Estar preciso em desse casa momento, com entendeu? elas. Deu E trabalho. esse é um grande aprendizado. Eu acho que para mim foi, para muita gente que passa pelo curso de Mindfulness é perceber, né? Muita gente pensa, não quero fazer o curso de Mindfulness porque eu não quero meditar ou não quero aprender. Para mim, assim, a meditação, ela é uma parte importante do processo, mas todo o aprendizado que permeia, né, o programa também é. E você usou várias vezes a palavra nutrir, e é um dos grandes insights para mim, assim, que eu acho que mudou a minha forma de me relacionar com a vida, que é, tem coisas que a gente faz que drenam a nossa energia, tem coisas que a gente faz que nutrem a gente. Só que a gente não percebe. E a gente muitas vezes tira as coisas que nos nutrem porque a gente acha que elas são coisas de segunda categoria, tipo, vou ficar brincando com a minha filha na cama quando eu tenho 359 milhões de e-mails para responder, né? Como se uma categoria fosse mais importante do que a outra, e aí a gente acaba com uma agenda lotada de coisas que nos drenam e com quase nada que nutre. Então, quando a gente se dá conta de que a gente pode balancear, né, equilibrar, harmonizar minimamente a nossa rotina com coisas que nutrem a gente também, a gente consegue ter essa sustentabilidade de mais longo prazo, né? A gente deixa de ter tantos picos e vales, assim, emocionais. E eu quero te falar que para mim foi uma felicidade muito grande ter você aqui hoje. Eu acho que do meu lado aqui, né, como facilitadora e pessoa que conduz tantos workshops e treinamentos e tal, é um grande privilégio e honra poder ver as pessoas, como é que elas chegam e me encontram e como é que elas saem. E assim, te encontrar hoje, assim, na hora eu falei, a gente vai chamar a Patrícia para vir gravar com a gente, porque ver o brilho no olho, assim, de uma pessoa, sabe, conectada com o seu propósito, com a sua essência, de forma autêntica e transbordando isso para o mundo por onde passa é muito inspirador. Então, quero te agradecer muito por ter compartilhado essas questões tão pessoais e como isso também molda, transforma a forma como você é uma profissional mais atenta às necessidades das outras pessoas também. Então, você é uma mulher muito inspiradora e obrigada por compartilhar essas mensagens que podem inspirar outras pessoas também que talvez estejam vivendo o mesmo momento e estejam ali meio envergonhadas de buscar ajuda. Espero que pelo menos uma pessoinha lá que esteja escutando a gente saiba que tem um caminho para a gente se reconectar e buscar uma vida muito mais conectada com os nossos, com o significado, o propósito, com aquilo que é importante pra gente. Obrigada. Eu que Super agradeço. obrigada mesmo. Adorei o papo, adorei te conhecer. E quer deixar algum recado final, alguma mensagem para os Contato, onde ouvintes? as pessoas te Contato? acham. Acho que a felicidade dá trabalho, mas vale a pena, né? Então eu acho que você falou desse nutre-me drena, sabe que isso virou um vocabulário tão recorrente que eu já nem sabia mais de onde vinha. Então eu acho que é isso, assim, quando a gente para e fica Incorpora atento, a mesmo gente e incorpora, já aprende. sai com naturalidade, né? Muito Então eu legal. acho que é isso, a felicidade dá trabalho, mas vale a pena. Muito bom, Obrigada. muito bom. E para você que está acompanhando de casa, a gente tem mais episódios, mais entrevistados vindo por aí até o final aqui do Rio Innovation Week. Muito obrigada, Obrigada pela companhia, até o próximo episódio. até!